amigo, minha amiga, se prepara para o exame da OAB. Mais uma dica aqui do ATF, né? Meu nome é Ricardo Galvão, de Direito Penal especificamente. Hoje uma dica sobre a diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica. Você sabe a diferença entre as falsidades materiais e ideológicas? Bom, é importante que nos crimes contra a fé pública você tenha conhecimento a respeito da diferença básica entre uma falsidade material e uma falsidade ideológica, que são modalidades do falso documental. É muito comum, é muito frequente a gente assistir em noticiários, alguns jornalistas afirmando que se alguém se faz passar por outra pessoa, se José se faz passar por João, estaria praticando uma falsidade ideológica. Não confunda o falso, a falsa identidade do artigo 307 e eventualmente até um estelionato com a falsidade ideológica. Se José se faz passar por João, ele pode estar com isso praticando o crime do artigo 307 do Código Penal, que é a falsa identidade. Se a conduta dele for mais grave, se ele estiver praticando esse ato com a finalidade de obter algum tipo de vantagem devida, a conduta pode se amoldar à estrutura do artigo 171 do Código Penal, que é o crime de estelionato. Então, na verdade, a falsidade ideológica, como a falsidade material, são espécies de um falso documental. Não existe falsidade ideológica fora de uma falsidade documental. Não existe falsidade material fora do falso documental. Então, eu só falo em falsidade material, só falo em falsidade ideológica se eu tiver antes um falso documental. E qual a diferença na falsidade documental entre uma falsidade material e uma falsidade ideológica? É simples. A falsidade material é uma modalidade de falso que incide sobre a própria estrutura do documento, incide sobre a própria forma do documento. Quando você tem uma falsidade material, é a forma do documento, é a estrutura dele que é afetada. E a falsidade material sempre se pratica através de uma fabricação de um documento que imita um original ou através de uma alteração de um documento verdadeiro. Então, toda e qualquer fabricação de um documento que imita um original ou toda e qualquer alteração de um documento verdadeiro caracteriza o que a gente chama de falsidade material. Se você não tem carteira de habilitação, se você pega a carteira de habilitação de um amigo seu, digitaliza aquela carteira de habilitação no seu computador e faz algumas alterações imprimindo na sua impressora de última geração, você tem um documento materialmente falsificado. Você fabricou um documento que imita o original. Se você pega um documento de alguém e faz algum tipo de alteração numa data, num prazo, etc., você tem mais uma vez um tipo de falsidade. Você pegou a carteira de identidade de um amigo seu e, para ajudá-lo, você alterou a data de nascimento para que ele obtivesse algum tipo de benefício, etc. Essa alteração por si só já caracteriza a falsidade material, porque você alterou um documento verdadeiro. Então perceba, se você constrói um documento que imita um original, se você altera um documento verdadeiro, é claro que a alteração nesse caso é na própria estrutura do documento e fica fácil para a perícia constatar se há ou não esse tipo de falsidade. O que não acontece, na verdade, se a falsidade for ideológica. Porque na falsidade ideológica, o vício do documento não é em termos estruturais, não é visualizado em termos formais. Na falsidade ideológica, o vício do documento é de natureza interna. O que quer dizer isso? É na sua substância. O papel utilizado na falsidade ideológica é original. O carimbo que o documento ideologicamente falsificado apresenta, ele é verdadeiro. A assinatura aposta no documento é a assinatura do responsável pela realização do documento. As palavras mencionadas no documento são escritas, inclusive, pela pessoa responsável pelo seu preenchimento. Não há na falsidade ideológica nenhum tipo de vício de ordem estrutural, não há nenhum tipo de vício de ordem formal. E qual seria o problema da falsidade ideológica? Na falsidade ideológica, a pessoa responsável pela elaboração do documento ou durante a confecção do documento insere informações que não correspondam à realidade ou omite informações que deviam constar do documento.
Ricardo, não entendi. Como é que a pessoa responsável pelo documento insere uma informação inverídica? Como é que ela omite uma informação que deveria constar do documento? É fácil. Você faltou vários dias ao seu trabalho e precisa justificar a sua falta ao seu empregador. O que é que você faz? Se você não tiver uma mente criminosa, você vai procurar um médico amigo seu e vai pedir para que ele lhe dê um atestado falso. Esse médico pega o papel, enfim, do consultório dele, escreve que você esteve lá no dia tal, a hora tal, e diz que você apresentava uma patologia que você não tinha. Ou seja, o médico, ele responsável pela confecção do documento, elabora o documento, mas insere no documento informações que não correspondem à realidade, porque você nunca esteve doente. Isso é uma falsidade ideológica. E vejam a dificuldade do perito criminal. Se o perito criminal pegar esse documento, vai dizer, ora, o papel utilizado é do médico, o carimbo utilizado é do médico, a assinatura é de fato do médico e a letra é do médico. Não há problema estrutural, não há problema formal, mas eu posso dizer com isso que o documento é verdadeiro? Não. Numa perspectiva ideológica, o documento é falso, porque as informações que o documento apresenta não correspondem à realidade. Daí a dificuldade maior de você identificar o falso ideológico numa situação concreta em relação à falsidade material, que traz um vício, sempre deixa um vício de natureza formal que pode ser facilmente constatado numa perícia criminal. Então, muito cuidado com essa diferença entre a falsidade material e analisem as várias modalidades de falso material no Código Penal, a exemplo do artigo 297, do artigo 298, que trata das falsificações de documento público e de documento particular, respectivamente, e das várias modalidades de falsidades ideológicas do nosso Código Penal, a exemplo do artigo 299, que traz a modalidade geral de falso ideológico, mas algumas espécies realmente de falsidade ideológica, como por exemplo o artigo 302, que é a falsidade de atestado médico. Essas informações eu acho que serão relevantes para o seu estudo de primeira fase e também são fundamentais para aquele que está querendo preparar todo um discurso para a sua peça de defesa em uma eventual segunda fase na área criminal, caso, claro, você tenha escolhido essa área para a sua prova prática. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade junto aqui com a ATF. Até lá.